Let's watch some crazy stuff, yo! You gotta get that fucking camera back. Fuck off! Fuck you! So fucking pissed at you! Jeez, Rick, Fuck oh you, my you little God. fucking bitch! Fuck you, man! Fuck you! 2001 foi um ano turbulento e também um ano de muitos lançamentos bons. Um desses lançamentos se destacou, escreveu seu nome na história e foi extremamente importante para uma banda chamada Slipknot. O lançamento era o Iowa. Já se foram mais de 20 anos do lançamento desse álbum e ele se tornou mais relevante ainda. Quando o Slipknot começou a trabalhar na sequência do primeiro álbum deles, ninguém estava preparado para o que ia vir depois. Esse disco foi escrito pela banda num momento muito difícil para eles, um momento bem sombrio. Tem quem diga, aliás, que o Iowa foi feito na base do ódio e da raiva, e foi como uma espécie de declaração de guerra contra a indústria da música naquele momento. O mercado naquela época estava cheio de boy bands e artistas pop que estavam definindo como a indústria devia ser. E quando uma banda como Slipknot surge, geralmente padrões são quebrados e todo mundo fica sem entender como foi que aquilo ali deu certo. A Roadrunner, que tinha assinado com a banda em 1998, queria que eles dessem o próximo passo para dentro do mercado, tentando talvez ser um pouco mais comercial, fazendo algo que levasse o Slipknot para mais perto do mainstream, mas eles não estavam nem aí e não fizeram isso. A preocupação deles não era crescer comercialmente, não era ficar mais rico ou famoso, e aí eles quebraram totalmente as expectativas de todo mundo que achava que sabia o que eles iam fazer. O Iowa foi um álbum brutal, sombrio e pesado de uma banda que simplesmente disse não para os moldes da indústria e forçou ela a engolir eles, porque eles eram muito barulhentos para não serem notados. Vamos falar de como esse disco do Slipknot foi feito. Em 2001, o Slipknot vinha do seu primeiro álbum homônimo de 1999. A produção desse primeiro trabalho já não tinha sido fácil e quando chegou a hora de gravar o próximo álbum, a banda já estava num clima bem pesado. O Slipknot foi pego de surpresa com a fama que veio avassaladora e talvez eles ainda não estivessem preparados para lidar com tudo isso. Os caras se entregaram para tudo que veio junto da fama, da bebedeira e das drogas nos bastidores aos caos das groups, e com isso os caras entraram num clima pesado entre eles que foi difícil de lidar. Com todo mundo na expectativa pelo próximo álbum depois do sucesso do primeiro, a pressão estava grande pra banda. Os caras estavam tão estressados que rolou muita tensão entre alguns membros e por isso esse período acabou sendo descrito como o momento mais sombrio da carreira deles. Outra coisa que alimentou muito esse período sombrio é que o Slipknot vivia um conflito de interesse muito forte. Eles tinham toda uma proposta de ser uma banda que nadava contra a maré. A ideia das máscaras e dos macacões com códigos de barra no início tinha uma função mais específica de que as pessoas prestassem atenção na música que eles estavam fazendo e não necessariamente nas pessoas que estavam fazendo a música em cima do palco. And it wasn't because necessarily we were growing apart, we were just all very chemically imbalanced. I mean, to put it lightly, we were all fucked up. You know, we were kids who were suddenly famous and we became every cliché that we hated, you know? It was a bum out. Uma coisa que era muito comum e até hoje é no mercado, onde as aparências ditam vendas e sucesso. Só que desde 1998, eles eram uma banda de contrato assinado com a Roadrunner que visava alcançar mais e mais sucesso com aquele produto que tinha muito potencial. E por isso, a gravadora tentava o tempo todo dizer o caminho que o Slipknot devia tomar e como eles deviam tomar cada decisão. Durante um grande período do primeiro disco, o Slipknot passou um bom tempo aceitando muitas sugestões de pessoas em volta da banda e acabaram se sentindo meio fantoches. E segundo eles, apesar do sucesso, aquilo tudo era sobre a cultura da banda no palco e não necessariamente sobre entrevistas a agentes ou empresários. Por isso, a forma como o Iowa soa e o clima entre eles dentro da banda foi tão pesado. Esse disco e a produção dele foi também um jeito do Slipknot dar uma resposta ao corporativismo da música que estava tentando colocar eles na coleira. Não era porque o Slipknot tinha
sido a primeira banda a atingir platina na Roadrunner, que eles iam ceder a tudo que a gravadora queria. Eles fizeram o processo de gravação nos estúdios Sound City e Sound Image Studios, em Los Angeles. Para produzir esse trabalho, eles chamaram um cara que já tinha feito um ótimo trabalho com outras bandas contemporâneas ao Slipknot, o produtor Ross Robinson, que também já tinha feito o disco de estreia deles. O Joey Jordison e o Paul Gray nem deram um tempo do primeiro trabalho e já emendaram o final daquela turnê para começar a compor juntos algumas músicas que iam fazer parte desse novo trabalho no final de 2000. Aliás, juntos eles foram os principais responsáveis por boa parte desse material. Enquanto isso estava rolando, o resto da banda fez uma pequena pausa depois da turnê longa para divulgar o primeiro disco. Então, em janeiro de 2001, o Slipknot finalmente começou a trabalhar junto em estúdio para começar a gravar o novo material. Aqui o relacionamento entre eles já era péssimo e começou a ficar pior, com eles tentando fazer essa mudança de pessoas anônimas de uma cidade pequena se tornando uma grande banda de metal famosa pelo mundo. Tudo isso somado também à saúde mental da banda, que estava deteriorada, mas consequente a isso também os vícios de cada um e a distância da família. Toda essa mistura fez o Slipknot dentro daquele processo se tornar uma bomba relógio. Muita coisa bizarra aconteceu durante esse processo. A banda estava vivendo um clima de animosidade e insegurança. As sessões, que duraram 2 meses e meio, foram tumultuadas desde o início, e isso porque eles tinham colocado uma regra de ficar sóbrio para fazer o primeiro álbum deles. Já pro Iowa, isso aí foi pro saco. Vários membros do Slipknot estavam afundados no abuso de drogas quando começaram as gravações do Iowa, principalmente o Jim Brute. O Corey Taylor estava com muitos problemas com o álcool, ele bebia muito naquela época. Durante a gravação da faixa Iowa, ele tirou toda a roupa para gravar a voz dele, ficou peladão no estúdio. A ideia dele era passar um sofrimento real para essa música, ele não queria soar forçado, e para isso ele usou uns cacos de vidro e se machucou de propósito. Então, os gritos e sussurros que você escuta nessa faixa são reflexos desse jeito visceral do Corey Taylor de trabalhar. And then, obviously, I was a little fucked up when I recorded it, stripped naked. I wish you could have seen Clown's face. He was in the fucking control room, and there's like this little window in the fucking control room, and I just started taking it off. I only... Jeez, Rick, oh my god. To be honest. In doing that twice, I broke like every piece of... Oh my god, it's still the commercial. And then started cutting myself up. And you can hear me actually on the recording doing that. I wanted to go so fucking deep into it that I was willing to go past the point of no return, but I wanted to do it to myself. Até o Ross Robinson sofreu nesse processo. Durante as sessões do Iowa, ele sofreu uma lesão na coluna e teve que produzir a maior parte do álbum numa cadeira de roda. Ele já tinha feito o primeiro álbum do Slipknot e já sabia como era intenso trabalhar com a banda durante um processo de gravação. E mesmo sabendo disso, ele passou por muitos desafios durante a produção do Iowa também. Ele se machucou num acidente de motocross e isso deixou ele gritando de dor. Um som que dá até pra ser ouvido nas faixas de bateria do álbum. Mesmo assim, ele se dopou de analgésico e foi gravar com o Slipknot um dia depois. Ross Robinson tentou usar isso como motivação para os caras que estavam chegando atrasados no estúdio por causa das festas que eles faziam. Nessa mesma época, o avô do Sid Wilson faleceu durante as gravações. Ele tentou voltar para casa, mas acabou chegando tarde demais. Quando ele voltou pro estúdio, é claro que a banda encontrou uma maneira de canalizar todo esse sofrimento pro álbum. Quando Monty Corner, da Roadrunner, apareceu para visitar a banda no início das gravações, ele meio que percebeu que as coisas estavam ficando tensas e fora de controle. Mas ele fez questão de deixar claro que a gravadora não estava pressionando eles para fazer outro Wait and Bleed, mas que seria ótimo ter um hit, né? A Roadrunner dizia que não se importava como o disco ia soar, mas muita gente estava apostando que o Slipknot ia ceder essa pressão e acabar trazendo um disco mais água com açúcar para poder oferecer para o mercado algo que fizesse eles crescerem dentro dele. Mas quando a gravadora viu o que eles estavam fazendo, eles perceberam que era totalmente o contrário. O Monty Corner, que na época era vice-presidente da gravadora, diz que como pessoa ele tinha simplesmente adorado o trabalho do Slipknot, mas como gravadora ele estava meio que sem saber o que fazer com o trabalho que eles estavam para entregar. O Iowa, diferente do Self-Titled, mostrou o Ross Robinson tentando registrar a técnica da banda em vez de focar só no som pesado e cru do Slipknot. Apesar de ser considerado o álbum mais pesado da banda até hoje, esse trabalho ainda tem alguma coisa mais comercial, com melodias mais acessíveis se comparado ao próprio disco de estreia deles, como Everything Ends, My Plague e Left Behind. I need a minute to eliminate for everyone the everyday abusive thing to do. I know
À medida que esse difícil processo se desenrolava, surgia também a pergunta: como é que esse disco vai se chamar? Alguns sites especializados na época diziam que esse álbum ia se chamar Nine Man, One Mission, mas o nome que ficou foi o Iowa, que era o estado de onde a banda tinha vindo. Esse disco tá cheio de referências às raízes deles, e colocar Iowa como nome do trabalho e sabendo que eles já tinham mais projeção, era um jeito também de mostrar que Iowa, que é conhecida por ter aquela pegada mais de interior e de fazenda, não era só aquilo. Até o bode que tem na capa do disco, que foi ideia do Sean, remete um pouco a essa parada. A faixa de abertura é uma referência à região deles lá. 515 é o código telefônico da parte central de Iowa. Esse trabalho estava para sair em 19 de junho de 2001, mas a mixagem do álbum acabou demorando mais do que o esperado. Então, o lançamento teve que ser adiado e uma turnê que já estava pré-agendada acabou sendo cancelada. Quando as gravações finalmente terminaram, foi um alívio para todo mundo. O pessoal fala que o Ross Robinson se agachou em posição fetal e começou a chorar de felicidade. Levou mais alguns meses pro Iowa chegar nas lojas naquela época, e até isso acontecer, a relação dos caras era impossível. As pessoas até cogitaram que a banda podia acabar logo depois desse trabalho. O Iowa foi oficialmente lançado no dia 28 de agosto de 2001. Para começar a divulgar o novo disco, o Slipknot começou a turnê Iowa World Tour, que teve show no Ozzfest 2001 e foi headline de uma turnê junto com System of a Down, além de fazer shows pelo Japão, Europa e vários outros países. Imagina só essa turnê, mano. Conforme a banda foi fazendo shows pela Europa, as coisas foram esquentando cada vez mais entre eles. Pra turnê do Iowa, as máscaras e os macacões da banda passaram por uma mudança. Era tudo muito exagerado, pesado e muito quente. Segundo eles, era tudo muito desconfortável e isso refletia totalmente o momento que eles estavam vivendo. Fora do palco, a maioria das histórias mais malucas que a gente ouve hoje sobre os Slipknot nos bastidores vieram da tour do Iowa. Depois que o disco foi lançado, ele chegou ao topo das paradas do Reino Unido muito rápido. A gente pode até dizer que esse álbum ainda é considerado o álbum mais pesado e, sem dúvida, o mais sombrio que conseguiu fazer essa parada. O Iowa foi um sucesso gigante, chegando no top 10 em 9 países diferentes. Foi um álbum mais técnico que o primeiro e considerado por muitos o mais pesado e sombrio da banda. Esse disco conquistou certificado de platina no Reino Unido, nos Estados Unidos e no Canadá. Com mais de 1 hora e 6 minutos de duração, é o álbum mais longo deles e tem também a música que dá nome ao álbum, que é a mais longa que eles já fizeram até então. Em setembro, o Slipknot estava se preparando para a tour Pledge of Allegiance, junto com System of a Down, Rammstein, American Head Charge e Mudvayne, quando o 11 de setembro aconteceu. Assim, os shows foram adiados para o final de setembro, mas o impacto disso foi muito maior. Teve um período de fechamento para muitas bandas de heavy metal naquela época. Rolava uma lista negra de bandas e suas músicas, e claro que o Slipknot entrou numa dessas. No período onde as pessoas estavam precisando colocar tudo pra fora, as bandas passaram por um momento claustrofóbico. A herança desse disco e tudo que ele proporcionou e representou na época é muito grande. Esse álbum foi uma tentativa bem arriscada pro Slipknot, que estava tentando firmar o pé como banda no seu segundo trabalho e hoje já tem tantos anos de carreira. A Metal Hammer colocou o Iowa como o maior álbum de metal do século 21 e ainda disse que sem a influência desse álbum em muitas e muitas bandas, o cenário do metal internacional ia ser completamente diferente. O momento em que eles gravaram esse disco foi extremamente difícil, quase foi o fim para a banda, mas as cicatrizes que esse trabalho deixaram foram as melhores possíveis. Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. E aí, cara, o quanto que você gosta do disco Iowa do Slipknot? Esse disco aí, com certeza, na época, foi uma grande revolução e deixou ali definitivamente a marca do Slipknot no mercado internacional. Os caras vieram com uma ideia de que eles iriam ser a contramão do mercado na época, e é engraçado pensar que tantos anos depois, essa ideia deles de vir na contramão do mercado foi justamente o que fez eles se tornarem um produto muito bom pro mercado, né? Justamente essa pegada de máscara e fazer música muito barulhenta da época foi justamente o que chamou a atenção da gravadora e transformou eles num produto altamente comercial. Muita gente considera que esse Slipknot aí do Iowa nunca mais apareceu, que esse Slipknot sombrio, pesado e barulhento dessa forma como foi apresentado aqui, nunca mais aconteceu. Mas também a gente tem que levar em consideração que tudo o que aconteceu também dentro desse processo contribuiu para que esse álbum saísse como ele acabou saindo, né? A gente não quer que os caras sofram tudo de novo só para que eles consigam lançar um álbum como foi nessa época aí do Iowa, né? Mas aí, o que você acha desse disco? O que ele significa pra você hoje e o que ele significou naquela época? Tamo juntão, muito obrigado aí pela sua audiência, até a próxima, valeu! Hey, wait a minute, Rick. I thought this was a commercial. What's going on? I mean, Relax, Morty. Don't worry about it. Let's just see where this goes.